Olá gente, estamos iniciando mais uma videoaula e dessa vez nós vamos conversar em estudo de História da Educação e Psicopedagogia sobre a construção da educação nacional, o período que vai entre as reformas pombalinas e o Império Brasileiro. O objetivo desse vídeo é tentar identificar o contexto político, filosófico e pedagógico da construção da educação nacional, caracterizar as mudanças ocorridas na educação com as reformas pombalinas, identificar e analisar a política educacional do Brasil Império. Bom, para a gente começar a nossa conversa é preciso falar um pouco sobre o contexto educacional no século XVIII. O século XVIII, especialmente na Europa, foi um período marcado por grandes transformações. Em primeiro lugar, a Revolução Industrial, ou seja, a Europa passava por mudanças profundas do ponto de vista da economia, a superação da economia baseada no artesanato para a manufatura e posteriormente a maquinofatura, o desenvolvimento da indústria, o surgimento da classe operária, a partir daí o surgimento de grandes cidades, um boom de produção de mercadorias e produtos manufaturados, grandes cidades habitadas por grandes contingentes populacionais, problemas sociais emergindo, ou seja, uma nova realidade, um novo mundo. Com isso, o fortalecimento da burguesia enquanto uma nova classe social hegemônica, a turma da grana, os banqueiros, os industriais e todos aqueles empresários formando uma nova elite econômica que vai brigar por fazer prevalecer as suas ideias no campo político e filosófico. E que ideias são essas? O pensamento iluminista. O iluminismo ele emerge como uma forma de pensar o mundo dessa nova classe, a classe burguesa. Então, quando a gente fala em iluminismo, a gente pensa no iluminismo inglês, a economia política inglesa, que propagava a defesa principalmente da liberdade econômica e do individualismo como a força propulsora do desenvolvimento econômico da sociedade. E no caso da França, as ideias liberais do ponto de vista da política, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão política, a liberdade de organização política e partidária, etc. E a ideia de que o poder não emana mais de Deus, o poder emana do povo. O iluminismo ele tem uma forte relação com a questão da educação. Então, para autores como Rousseau, como Diderot e D'Alembert, alguns dos principais filósofos iluministas, o ensino ele tem um papel fundamental. Ele era um veículo das luzes da razão, combatendo a superstição e o obscurantismo. Então, a ciência, o saber, o conhecimento, eles tinham um papel fundamental para combater o atraso, o obscurantismo, o passado, do tempo da aristocracia, do tempo do despotismo. Rousseau foi um dos pensadores iluministas que mais abordou o tema da educação. Em seu livro Contrato Social, Rousseau destacava a necessidade da construção de um novo contrato entre os homens, baseado na liberdade, baseado no progresso. Rousseau chegou a escrever um livro conhecido como Emílio, uma obra importante que o pessoal da pedagogia principalmente conhece muito, em que ele pregava que a educação tinha um papel fundamental para a promoção da liberdade e da autonomia do indivíduo. No Emílio, Rousseau apresenta a sua visão de educação, uma escola, em que a criança e o jovem deveriam ser formados para o exercício da liberdade, para o exercício da sua autonomia como ser com capacidade de tomar decisões. Nesse sentido, Rousseau vai destacar a importância da figura do preceptor, como aquela espécie de guia que vai levar aquele que aprende para descobrir a sua autonomia, desenvolver a sua plena capacidade de raciocínio e de busca da construção do conhecimento. Bom, Portugal foi muito influenciada pelas ideias iluministas. Logicamente que as ideias iluministas chegaram a Portugal adaptadas à realidade portuguesa, ao contexto de Portugal. Portugal vivia o reinado de Dom José I, o déspota esclarecido. Portugal ainda tinha muita influência do pensamento cristão. Lembrando que Portugal foi um dos países de ponta da chamada Contra-Reforma, que combateu a reforma protestante e que procurou fazer prevalecer a força do pensamento cristão de orientação católica. Enquanto Portugal vivia essa sua experiência peculiar com o liberalismo, o Brasil vivia um processo de transformação. O século XVIII
foi o processo do ciclo do ouro, né? Ouro Preto, Sabará, ali em Minas Gerais, toda a economia baseada no ouro, pedras preciosas, que levou a uma circulação muito grande de dinheiro dentro da colônia. E com isso o surgimento de cidades, o desenvolvimento de classes médias, setores mais modernos da vida social, vinculados a essa atividade econômica, desenvolvimento de cidades ali na região de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, urbanização e revoltas. O movimento, por exemplo, da Inconfidência Mineira, ele emerge dentro desse contexto. A busca de que os brasileiros deveriam ser os principais usuários dessa riqueza que a colônia estava construindo e não mandar tudo para Portugal. Bom, as reformas pombalinas foram a tentativa de Portugal se modernizar. Em Portugal havia a ideia de que a Igreja Católica era culpada do atraso português, por exemplo, em relação à Inglaterra. Enquanto a Inglaterra e a França se desenvolviam economicamente e politicamente, Portugal ficava para trás. E aí a ideia do pensamento da contra-reforma, do atraso português, estava muito vinculado à tradição cristã católica. Então a Igreja Católica foi culpada como a principal responsável pelos grandes problemas de Portugal. Sobrou para os jesuítas, né? A expulsão dos jesuítas foi uma das primeiras e mais fortes medidas das chamadas reformas pombalinas, no sentido da laicização da educação, tanto em Portugal como nas colônias. No caso brasileiro, com a expulsão dos jesuítas, os colégios jesuítas foram fechados. O Ratio Studiorum foi substituído por novas pedagogias. E aí foi criada a chamada aula régia. As aulas régias é o embrião da escola pública no Brasil. Não eram escolas propriamente ditas, eram aulas isoladas, que eram ministradas por professores pagos a partir do que se recebia do chamado subsídio literário, que era o imposto que era cobrado da cachaça, do comércio do vinho e da carne, por exemplo, que ajudava a financiar as aulas régias, especialmente o pagamento do salário do professor. Outra medida importante das reformas pombalinas foi a laicização da Universidade de Coimbra. A elite colonial e portuguesa estudava na Universidade de Coimbra, então a ideia era tentar reduzir a influência católica sobre o ensino da universidade e a pesquisa na Universidade de Coimbra. Uma medida também importante tomada pelo Marquês de Pombal foi proibir a fala do tupi-guarani na colônia. No Brasil, para você ir para qualquer lugar, você precisava falar tupi-guarani. Essa era a língua do povo, a língua dos Brasis, né? A língua falada nos sertões. Então, para que Portugal reforçasse seu poder sobre a colônia, especialmente após a expulsão dos jesuítas, uma medida fundamental foi proibir a fala tupi-guarani, que foi legalmente proibida, mas que continuou sendo a língua hegemônica no Brasil até o começo do século XIX. Bom, no começo do século XIX, Portugal se vê envolvida num conflito grande entre a Inglaterra e o Império de Napoleão Bonaparte, né? Então Portugal é pressionada a se posicionar entre dois aliados. Quer dizer, a Inglaterra, que era aliada de Portugal, principalmente do ponto de vista econômico, e Napoleão, que ameaçava invadir Portugal. Então qual foi a saída do João VI, do príncipe regente? Foi uma saída sui generis, foi fugir de Portugal e instalar a capital na colônia, né? Então a corte fugiu, em 1808 se instalou no Brasil, né? Num episódio absolutamente grotesco, né? A corte fugiu de madrugada, o povo português ficou sabendo de nada, só no outro dia. Cadê o príncipe? Foi-se embora, né? Não pegou o beco, né? Pegou o barco e foi-se embora para a colônia brasileira. Mas para o Brasil, a vinda da família real trouxe coisas positivas, né? O Brasil era proibida a imprensa, então foi liberada a imprensa, a publicação de livros, a Biblioteca Nacional, o Museu Real, a criação do Banco do Brasil, uma série de inovações culturais que foram desenvolvidas aqui em virtude da instalação da colônia, da corte portuguesa no Rio de Janeiro especificamente. Bom, em 1822, durante esse período, Dom João VI governando o Brasil. Em 1822, a corte é chamada de volta para Portugal. Dom João VI vai embora, leva muita gente e outros ficam aqui. Nesse período ocorre a independência do Brasil, com a ascensão ao cargo de imperador do Brasil
de Dom Pedro I, o filho de Dom João VI. A Constituição Imperial, ela trata do tema da educação. Durante o reinado de Dom Pedro I, é possível tentar sintetizar as principais medidas da educação, como a instalação, que já havia começado no período de Dom João VI, de curso superior, os chamados cursos imperiais de medicina, direito e engenharia, que começam a surgir no Brasil, cursos profissionais de nível superior. E em 1824, a educação elementar é tornada gratuita para os cidadãos, entre aspas. Quem são os cidadãos? São os filhos dos homens livres, são homens, somente não são os escravos, são os filhos dos brancos. E essa escola elementar gratuita, ela fica sob responsabilidade das províncias. Em 1827, em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro emite o decreto criando a escola de primeiras letras no Brasil, criando a profissão e regulamentando a profissão de professor no Brasil. Em 1835 são criadas as escolas normais. É criado o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro e são tomadas outras medidas. Bom, do ponto de vista pedagógico, no século XIX predomina o chamado ensino mútuo, também conhecido como método de Lancaster. Como funcionava o ensino mútuo? As escolas eram organizadas com turmas grandes, turmas de 100, 120, 140 alunos, em que o professor introduzia a lição, em que cada grupo de 10 alunos tinha um monitor. Esse monitor era que acompanhava o estudo do conjunto dos alunos. Era um método baseado na memorização, na memorização, já falei, forte disciplina, inclusive com castigos, a adoção de castigos físicos, o uso da vara de marmelo, né, no caso de castigar os alunos, um sistema altamente competitivo entre os alunos, entre os monitores. Então, a chamada escola tradicional, que se baseava numa aula expositiva e na memorização, tem sua força no Brasil no século XIX com o método Lancaster, também conhecido mútuo. Foram criados os liceus, as academias profissionais, como por exemplo, posteriormente aqui a Academia do Comércio, o Liceu Paraibano, e você não tinha um sistema educacional, você podia passar do ensino primário para a educação superior sem precisar cursar o estágio intermediário, não havia legislação disso. Bom, em 1889 o Império cai, mas os problemas sociais, os problemas educacionais do Brasil e sociais não foram resolvidos. Quando a República é proclamada, o Brasil tinha 67% de analfabetos. E quem eram os analfabetos? Eram negros e mulheres, pessoas do interior, das províncias mais afastadas, do centro, do Rio de Janeiro especialmente, onde a problemática do analfabetismo estava mais presente. As escolas primárias atendiam apenas 3 de cada 100 crianças brasileiras, ou seja, a escola era para poucos. Faltava professor e você não tinha universidades ainda, enquanto o México, enquanto o Peru e outros países já tinham universidades há vários séculos. No Brasil ainda não tinha universidade. Nós tínhamos curso superior, mas não tínhamos universidade. E não havia um sistema educacional organizado e a escola básica era mantida basicamente às custas das unidades básicas da federação. A União, ela investia basicamente nos cursos superiores e na educação profissional. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Peço que quem gostou dê um like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Professor Éder Dantas. Um forte abraço para todos vocês e a gente volta no próximo vídeo, na próxima discussão sobre o estudo de História da Educação no Brasil. Até lá!